Em meio ao ruído do espaço, às vezes um ponto de luz muda tudo o que achávamos saber. No dia 24 de agosto de 2025, um desses pontos apareceu, tênue, quase imperceptível, atravessando os sensores do telescópio Keck, no Havaí. Era o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado na história. Mas ao contrário dos dois anteriores, este não parece seguir as regras que conhecemos. Até aqui, todo cometa seguia um padrão. Aproxima-se do Sol, aquece, solta gases e poeira, formando uma cauda que se estende para longe da estrela. Mas o 3I Atlas fez o oposto. Sua cauda, ou melhor, anticauda, parecia apontar para o Sol, como se a luz estivesse empurrando o vazio na direção errada. E esse foi só o primeiro sinal de que algo estava fora do lugar. Quando o espectro de luz do 3I Atlas foi analisado, veio a surpresa. Uma emissão intensa de níquel, mas sem ferro. Uma proporção inédita em qualquer cometa conhecido. Essa mesma composição é vista na Terra em ligas metálicas produzidas artificialmente, onde o níquel é refinado por meio da carbonilação, um processo industrial. Coincidência? Provavelmente. Mas improvável o bastante para despertar suspeitas. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, manteve a cautela. Ele não disse que o 3I Atlas é uma nave, mas também não descartou que possa ser algo diferente. Em sua escala de probabilidade de origem artificial, o colocou em nível 4, onde 0 é natural e 10 é claramente tecnológico. Nem totalmente natural, nem impossível, ele escreveu. Um meio termo desconfortável. Aquele lugar onde a ciência e a especulação se cruzam. O 3I Atlas tem comportamento estranho demais para ignorar. Libera jatos de vapor d'água a distâncias onde o gelo deveria estar imóvel, gira em uma trajetória quase plana, cortando o plano do sistema solar a mais de 200 mil quilômetros por hora. E agora apresenta uma estrutura de gás invertida, com composição química sem paralelo conhecido. Para alguns, é apenas um cometa instável. Para outros, uma mensagem cósmica codificada na matéria. Mas enquanto as teorias se chocam, o 3I Atlas continua avançando. A missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, se prepara para observá-lo em novembro, enquanto o telescópio espacial James Webb analisa o brilho do seu coma, tentando responder à pergunta que ainda paira desde a sua descoberta. O que exatamente está atravessando o sistema solar agora? Um fragmento natural de outra estrela? Ou um artefato projetado para cruzar distâncias que nós ainda não conseguimos imaginar? Hoje vamos olhar para o 3I Atlas de frente, sem dogmas, sem certezas, apenas dados e o desconforto necessário para entender o que talvez não estejamos prontos para compreender. No dia 24 de agosto de 2025, o telescópio Keck II, no Havaí, captou novas imagens do 3I Atlas. As medições foram feitas quando o objeto estava a quase 400 milhões de quilômetros do Sol, uma distância em que a maioria dos cometas permanece adormecida. Mas o que os espectros mostraram desafiou essa lógica. Os pesquisadores observaram emissões intensas de níquel e praticamente nenhum traço de ferro. Essa proporção é incomum. Em cometas comuns, o ferro e o níquel aparecem juntos, quase como uma assinatura de sua origem. Aqui, o equilíbrio parecia quebrado. O grupo responsável pelos dados levantou uma hipótese natural. O 3I Atlas poderia estar passando por um processo de carbonilação espontânea, em que o calor solar e o dióxido de carbono próximos ao núcleo formariam tetracarbonila de níquel, uma substância gasosa que, ao se decompor, libera o metal puro. Essa explicação, embora complexa, é compatível com fenômenos físicos já conhecidos. No entanto, o astrofísico Avi Loeb, de Harvard, argumenta que essa mesma assinatura, alta concentração de níquel, ausência de ferro e forte emissão de cianeto,
também lembra processos industriais usados aqui na Terra. Ele não afirma que o 3I Atlas é artificial, mas sugere que o caso merece atenção especial. Em sua escala de Loeb, que mede a probabilidade de origem tecnológica em uma escala de 0 a 10, o 3I Atlas foi classificado como nível 4, um objeto de interesse, mas sem evidência conclusiva. A imagem captada pelo Keck também revelou algo que confundiu os astrônomos: uma anticauda, uma estrutura de gás e poeira estendendo-se na direção contrária ao esperado, apontando para o Sol. Em teoria, a pressão da radiação solar deveria empurrar toda a poeira para longe da estrela, mas aqui o padrão era invertido. Há explicações plausíveis. Pode ser apenas um efeito de perspectiva, uma ilusão criada pelo ângulo da observação. Também é possível que jatos de gás, ao se libertarem de regiões específicas do núcleo, tenham projetado material na direção oposta, gerando o efeito de reversão. Nenhuma dessas hipóteses foi descartada. A ciência, por enquanto, observa e espera mais dados. Quando o ExoMars Trace Gas Orbiter e a Mars Express, ambas sondas da Agência Espacial Europeia, voltaram suas câmeras para o 3I Atlas no início de outubro, ele já estava se aproximando do Sol. A cerca de 30 milhões de quilômetros de Marte, as naves conseguiram um feito inédito: observar um objeto interestelar a partir de outro planeta. As imagens, limitadas pela distância e pela sensibilidade das câmeras, mostraram apenas um ponto branco e difuso. Pequeno demais para revelar o núcleo, mas grande o bastante para indicar a presença de uma coma ativa, a nuvem de poeira e gás que envolve o cometa quando ele desperta. A Mars Express, usando seus espectrômetros Omega e SPICAM, e a ExoMars, com o NOMAD, tentaram medir o espectro de luz refletido, mas a baixa luminosidade do 3I Atlas ainda impede uma conclusão clara sobre sua composição. É possível que estejamos apenas diante de um cometa muito antigo, formado em uma região da galáxia onde o ferro era escasso. Mas também é verdade que os dados disponíveis deixam espaço para interpretações incomuns. Por ora, o que a ciência tem são indícios contraditórios e um objeto que insiste em não se comportar como os outros. O 3I Atlas segue sua trajetória a mais de 200 mil quilômetros por hora, girando em silêncio, liberando jatos de gás e refletindo luz suficiente para ser detectado até mesmo por instrumentos que não foram projetados para isso. Em poucos dias, ele chegará ao seu ponto mais próximo do Sol. E é nesse instante, no calor extremo, que os enigmas costumam se revelar. Quando a luz do Sol começou a alcançar o 3I Atlas, algo inesperado aconteceu. Em vez de permanecer um bloco silencioso de gelo, ele acordou. Começou a liberar vapor d'água e poeira no espaço, a uma distância em que, segundo todos os modelos, isso não deveria ser possível. Cometas comuns só se tornam ativos quando estão muito mais próximos do Sol, geralmente a menos de 2 unidades astronômicas, quando o calor é suficiente para sublimar o gelo. Mas o 3I Atlas começou o processo 3 vezes mais longe. O primeiro alerta veio do Observatório Swift, da NASA. A equipe estava rastreando um brilho fraco, uma assinatura indireta de água. Como detectar vapor d'água diretamente é quase impossível. Eles observaram o gás hidroxila, uma molécula que se forma quando a luz solar quebra moléculas de H2O. E o sinal estava lá, claro, constante e cada vez mais intenso. As medições indicaram que o 3I Atlas estava liberando cerca de 40 quilos de água por segundo. É o equivalente a uma mangueira de incêndio apontando para o espaço. A estimativa mostrou ainda que 8% da superfície do cometa estava ativa. Uma fração surpreendente, já que cometas do Sistema Solar raramente ultrapassam 3 a 5%. Isso levantou uma questão urgente: como o 3I Atlas conseguia liberar tanta água a uma distância tão fria?
Observações no infravermelho próximo, feitas pelo telescópio Gemini South e pelo telescópio infravermelho da NASA, revelaram a resposta. A coma, a nuvem que envolve o núcleo, estava repleta de grãos de gelo e pequenos aglomerados congelados. Esses fragmentos, ao flutuar em torno do cometa, funcionam como geysers em miniatura. Cada um aquece de forma independente e libera vapor, mesmo quando o núcleo principal permanece frio demais para sublimar. É como se o 3I Atlas fosse um enxame de pequenos cometas em torno de um maior, uma colônia de partículas ativas, cada uma contribuindo para o espetáculo de gás e poeira. Nenhum outro cometa interestelar já observado apresentou esse comportamento. O 2I Borisov liberava gases ricos em monóxido de carbono. O Oumuamua, em 2017, não mostrou sinais de gelo algum. O 3I Atlas, no entanto, parece desafiar ambos os extremos. É um cometa vivo, mas com uma química improvável. O telescópio espacial James Webb, observando na faixa do infravermelho, confirmou outra peculiaridade: uma proporção muito alta de dióxido de carbono em relação à água. Isso indica que o cometa pode ter se formado em uma região extremamente fria e rica em carbono, diferente de qualquer zona de formação que conhecemos no sistema solar. E no meio desse coquetel químico, os instrumentos também detectaram traços de compostos de cianeto, as mesmas moléculas que podem dar origem a aminoácidos, os blocos fundamentais da vida. É um lembrete poderoso. Mesmo em uma rocha que veio de fora do nosso sistema, encontramos ecos da química que um dia pode ter moldado a vida aqui. Mas há algo mais. Em maio e junho de 2025, o satélite TESS, projetado originalmente para procurar exoplanetas, também registrou o 3I Atlas. Foram analisadas mais de 9.000 imagens. Os primeiros resultados mostravam uma atividade intensa, quase anômala. Porém, revisões recentes, publicadas em outubro, indicam que essa atividade pode ser mais sutil do que parecia. O cometa estava ativo, sim, mas dentro de limites menos extremos. Ainda assim, mesmo com essa revisão, o 3I Atlas continua inquieto, sublimando, liberando gases e mostrando sinais de comportamento irregular a uma distância em que o gelo deveria permanecer sólido e imóvel. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: este visitante não veio apenas passar. Ele veio lembrar que o espaço é cheio de exceções e que cada uma delas é uma chance de repensar o que chamamos de normal. O 3I Atlas está chegando ao limite. No final de outubro de 2025, ele alcançará o ponto mais próximo do Sol, o periélio, a 203 milhões de quilômetros de distância. É o momento em que o calor começa a redesenhar tudo o que ele é. E talvez o momento em que ele revele o que sempre escondeu. Antes desse encontro, telescópios em terra e no espaço montaram uma espécie de raio-x químico do cometa. O retrato é tão estranho quanto fascinante. O telescópio Keck Segunt, no Havaí, mediu uma composição dominada por dióxido de carbono, seguido de monóxido de carbono e uma fração mínima de água, apenas 4%. Nos cometas do Sistema Solar, essa proporção é o inverso. A água é quem domina, o carbono é o coadjuvante. Além disso, o Keck detectou emissões intensas de níquel, mas nenhum traço de ferro. O níquel sem ferro é quase uma assinatura impossível de reproduzir naturalmente. Na Terra, essa separação só ocorre em processos de refinamento industrial, por meio de uma reação chamada carbonilação. Mas o 3I Atlas não está em um laboratório. Está cruzando o sistema solar a mais de 200.000 quilômetros por hora. A explicação científica mais plausível é que o calor do Sol e o dióxido de carbono, próximo ao núcleo, estejam criando condições extremas. Nessas circunstâncias, o níquel pode reagir com gases carbonosos e se separar naturalmente do ferro.
Isso explicaria a emissão incomum observada pelo Keck. E o mesmo padrão químico foi confirmado pelo telescópio espacial James Webb. Uma concentração altíssima de dióxido de carbono, traços de água e a presença de compostos de cianeto, moléculas que também existem nas regiões mais frias das nuvens interestelares. O cianeto aqui é mais do que um detalhe técnico. Ele é um dos blocos fundamentais que podem originar aminoácidos, as estruturas básicas da vida. Nenhum cientista sugere que o 3I Atlas carregue vida em si, mas o fato de trazer esses compostos através do espaço profundo reacende a hipótese de que os ingredientes da biologia podem viajar entre estrelas, uma ponte cósmica entre sistemas distantes. O que também chama a atenção é o comportamento dinâmico do 3I Atlas. Sua coma, a nuvem que envolve o núcleo, tem pelo menos 1000 quilômetros de diâmetro e mostra jatos assimétricos, o que indica pontos de ejeção localizados. É como se o cometa respirasse por fendas, soltando vapor em pulsos regulares, e cada pulso parece alterar ligeiramente sua rotação. Medições feitas entre maio e setembro mostraram acelerações não gravitacionais, sutis, de menos de 15 metros por dia ao quadrado. Pequenas, mas suficientes para sugerir que a ejeção de gás está empurrando o núcleo de forma desigual. O mesmo fenômeno que faz os cometas girarem mais rápido até se fragmentarem. Foi exatamente isso que destruiu o cometa 332P Ikeya-Murakami em 2016. E agora, o 3I Atlas pode estar prestes a repetir a história. Avi Loeb, em seu artigo publicado em outubro, apontou essa possibilidade. O 3I Atlas pode se fragmentar ao se aproximar do Sol. O aquecimento extremo, as forças de maré e a rotação acelerada podem partir o núcleo em vários pedaços menores. É um comportamento comum em cometas naturais, mas também seria o tipo de evento que, em um cenário mais especulativo, poderia liberar mini-sondas ou objetos secundários se o 3I Atlas fosse de origem tecnológica. O próprio Loeb reconhece que essa ideia é puramente hipotética. Nenhuma evidência observacional indica fragmentos artificiais, e os pontos vistos em imagens de Marte ou da ExoMars TGO foram identificados como ruído ou estrelas de fundo. Ainda assim, ele insiste em observar o fenômeno com mente aberta. A fronteira entre o natural e o artificial pode ser mais estreita do que imaginamos, ele escreve. O periélio do 3I Atlas ocorrerá em 29 de outubro. Se ele sobreviver, a próxima chance de observação virá em novembro, quando a missão JUICE, a exploradora das luas geladas de Júpiter, tentará registrar o objeto já aquecido, liberando gases em plena atividade. Caso se desfaça, o brilho residual poderá ser detectado por telescópios na Terra e pelo James Webb, que buscarão rastros de poeira e fragmentos deixados em sua passagem. O 3I Atlas está em um ponto de virada. Pode desintegrar-se como um cometa qualquer, ou pode, mais uma vez, contradizer o que a física espera dele. O 3I Atlas agora está prestes a encarar seu momento mais crítico. Em 29 de outubro de 2025, ele atingirá o ponto mais próximo do Sol, o periélio. E é justamente nesse instante que o cometa mostrará quem realmente é. Quando o Sol o envolver completamente em sua radiação, a crosta congelada começará a se partir. As camadas internas, ricas em dióxido de carbono, monóxido e traços de água, se transformarão em jatos supersônicos que podem deformar ou até explodir o núcleo. É uma dança entre resistência e desintegração. Uma disputa cósmica entre o frio das origens e o calor da estrela que o acolhe temporariamente. Se o 3I Atlas sobreviver, será o primeiro cometa interestelar conhecido a resistir a um periélio tão próximo e tão ativo. Mas mesmo que não sobreviva, os detritos que deixar para trás serão igualmente valiosos.
Cada fragmento poderá contar uma parte da história química de um sistema estelar que não é o nosso. Por alguns dias, o cometa ficará invisível, oculto pelo brilho solar e inatingível aos telescópios terrestres. Será um silêncio de semanas, uma ausência cheia de expectativa. Cientistas da NASA, da ESA e da Universidade de Harvard aguardam ansiosamente o retorno do sinal. Porque quando ele emergir do outro lado do Sol, em novembro de 2025, teremos a chance de observar um dos fenômenos mais raros da astronomia moderna: o despertar ou a morte de um visitante interestelar. Nesse mesmo mês, a missão JUICE, que viaja rumo a Júpiter, ajustará ligeiramente sua orientação para registrar o cometa com suas câmeras de bordo. A detecção não será simples. O 3I Atlas estará fraco, a milhões de quilômetros de distância, mas qualquer vislumbre, qualquer variação no brilho, pode revelar se ele ainda está liberando gases ou fragmentado em pedaços. Em dezembro de 2025, ele cruzará a distância mínima da Terra, 170 milhões de milhas, ou cerca de 270 milhões de quilômetros. Distante demais para causar qualquer efeito, mas perto o bastante para ser observado com precisão pelos maiores instrumentos do mundo: o James Webb Space Telescope, o Observatório Vera Rubin e o TESS, que voltará a apontar suas câmeras para esse ponto em movimento no céu. Cada instrumento buscará algo diferente. O Webb procurará assinaturas isotópicas, pistas sobre de onde o cometa veio. O Rubin tentará medir variações sutis no brilho, sinais de rotação, ejeção de poeira ou fragmentação. E o TESS registrará o tempo, os pulsos, o ritmo da luz. É o equivalente cósmico de uma autópsia feita à distância, analisando o rastro que um visitante deixou enquanto cruzava o nosso quintal estelar. Depois disso, o próximo grande encontro será em março de 2026. O 3I Atlas passará a 33 milhões de milhas acima das nuvens de Júpiter. E, se houver sorte, e se a NASA aprovar um pequeno ajuste de rota, a sonda Juno poderá coletar amostras de seu fluxo de poeira, oferecendo o primeiro contato direto com material de fora do sistema solar. Um fragmento de outro Sol, tocado por uma máquina construída por nós. Depois desse encontro, o 3I Atlas não voltará. Sua órbita é hiperbólica, aberta, uma linha que nunca se fecha. Ele continuará sua viagem para o espaço interestelar, carregando consigo os segredos de sua origem e o eco das perguntas que deixou por aqui. Nenhum radar o seguirá para sempre. Nenhum telescópio o reencontrará. Ele se perderá novamente entre as estrelas, como um mensageiro que cumpriu seu papel. No fim, talvez o 3I Atlas não seja uma nave nem uma máquina. Talvez seja apenas um fragmento natural. Um pedaço congelado de outro sistema que por acaso cruzou o nosso, mas se for apenas isso, já é o bastante. Porque ele nos lembrou que o espaço ainda é capaz de nos surpreender e que o simples ato de observar, de buscar respostas, pode ser a forma mais profunda de contato que a humanidade conhece. Quando o 3I Atlas desaparecer além da órbita de Júpiter, deixará um legado de dados, teorias e possibilidades. E talvez a mais importante delas, a de que ainda há muito lá fora que não se encaixa no que entendemos. E é exatamente por isso que olhamos para o céu.